Boa tarde a todos. É com grande alegria que irei mediar essa palestra na trilha dedicada à gestão de projetos com financiamento externo. E para debater esse tema, temos a honra de contar com a participação da equipe de auditoria independente do Estado do Mato Grosso do Sul. Está conosco o senhor Sandelmo Albuquerque, que atualmente é coordenador da Comissão de Auditoria Independente, a CAIM. Senhor Sandelmo, que é formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria Contábil e Fiscal, iniciou a atuação em auditoria governamental através do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em 2009. Oportunidade que ele também participou do credenciamento daquele tribunal para a realização de auditoria no âmbito de projetos cofinanciados por bancos internacionais. Também conosco o senhor José Ricardo, atualmente auditor de controle externo, desde 2016 no Mato Grosso do Sul. O senhor José é formado em administração pública pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, formado em ciências contábeis pela Universidade Estácio de Sá e também tem uma especialização em direito tributário pela Universidade Anhanguera. O senhor José Ricardo, que também atuou como auditor de tributos municipais no município de Três Lagoas e também como analista tributário da Receita Federal. E, por fim, nós temos a Luísa Cheade. A Luísa, que é auditora de controle externo, né, também faz parte da Comissão de Auditoria Independente, da CAIM. Luísa, que é formada em Direito e Contabilidade, é pós-graduada em Direito Constitucional, Gestão Pública Municipal e Direito Público, e atualmente cursa um mestrado em Administração Pública. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as auditorias independentes, né? Ou seja, através das palavras da Luísa, do Sandelmo e do Ricardo, a gente quer mostrar um pouquinho, desmistificar, né? E trazer qual a contribuição do Tribunal de Contas em auditorias independentes. E para abrir esse debate, eu convido o senhor Sandelmo a falar um pouquinho sobre o início, sobre o processo de credenciamento de um Tribunal de Contas para a realização de auditoria independente, né, para ele contar um pouquinho como que foi esse processo aí no Mato Grosso do Sul. Bom, Jean, obrigado pelo espaço, uma boa tarde. Aqui no Mato Grosso do Sul, o tribunal ele teve início nesse processo em 2017. Na ocasião, o banco BID contactou o tribunal e convidou o tribunal a participar como auditor independente. Para isto, o tribunal foi submetido a uma avaliação criteriosa e robusta, né? Após essa avaliação, o banco considerou o tribunal apto a proceder às auditorias. Na ocasião, nós tínhamos o projeto do Viva Campo Grande 2, aqui no município de Campo Grande. O banco, ele nos capacita para fazer esse tipo de trabalho, tá? Ele nos oferece as informações, legislação e dá o suporte necessário para a execução da auditoria em si. Bom, uma vez credenciado e uma vez capacitado, surge agora a necessidade de formalizar, após a manifestação do mutuário, o termo de cooperação entre o mutuário e o Tribunal de Contas, bem como o TDR, que é o instrumento utilizado para guiar os nossos passos e regulamentar a nossa participação nesse processo. Atualmente, a comissão ela tem 2 projetos que estão sendo auditados, um em âmbito municipal e um em âmbito estadual, tá? Esses 2 projetos, eles movimentam recursos na casa de 175 milhões de dólares. Ok? E é importante frisar que o TDR, para que ele seja formalizado em tempo hábil, tá? Para permitir à comissão preparar, fazer o plano de auditoria e termos aí uma condição de conhecer o projeto, conhecer o objeto do contrato, uma vez que o nosso trabalho visa
aumentar o grau de confiança das demonstrações. Perfeito, Sandelmo. Eu imagino que o tribunal encontrou no início, né, o tribunal, sua equipe, encontrou no início alguns desafios para realizar essas auditorias. Poderia falar um pouquinho sobre? Sim, claro. Os desafios, eles passaram pela absorção do conhecimento, né? Você tem como expertise, no final de contas, a auditoria de controle externo, que tem um outro viés. No caso da auditoria independente, nós não temos o poder e o condão coercitivo ou punitivo, tá? E isso visa tem a necessidade aí que o auditor se debruce sobre a nova legislação e busque aí esse conhecimento no sentido de fundamentar a sua opinião, tá? Opinião essa que visa aumentar o grau de confiança das demonstrações financeiras e propostas especiais, que tem como base dois relatórios, né? A DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, e a demonstração de investimentos, tá? Surge também um desafio a ser superado no sentido de que o gestor entenda que a participação do Tribunal de Contas nesse projeto, como auditor independente, ele está dissociado do controle externo, tá? Não temos, mais uma vez eu repito, a intenção de aplicar sanção ou multa. O objetivo em si é fortalecer o processo como um todo. E orientar, né? Sim. Perfeito. E quais os benefícios na realização das auditorias independentes? Traz benefícios para o mutuário, traz benefícios a outras partes interessadas também? Sim, sim. Olha, Jean, a princípio posso falar 3 benefícios, tá? Perante o mutuário, nós temos aí de início a redução dos custos, uma vez que o recurso destinado à contratação de uma empresa de auditoria, ela se reverte ao projeto. No caso aqui, a título de exemplo, no caso de Campo Grande, isso envolveu recursos na casa de $250 mil, tá? Para a instituição TCE, Tribunal de Contas, há um ganho na questão do capital intelectual, uma vez que os técnicos envolvidos, os auditores envolvidos, eles precisam buscar novos conhecimentos, tá? Aplicando os procedimentos de auditoria, né? E para o agente financeiro, há a possibilidade de contar com a expertise dos auditores do Tribunal de Contas, bem como ter aí a possibilidade também de um controle de qualidade ao longo do tempo, né? Então, são basicamente esses 3 pontos de início que eu posso te apresentar como benefícios realizados, alcançados. Legal. Eu fico pensando, Sandelmo, quando você traz, né, como um benefício para o mutuário a economia de recurso, que também é um benefício para a população em si, né, já que aquele recurso do empréstimo, aquele recurso do programa, nesse caso citado aí $250 mil, se convertido, ultrapassa hoje facilmente R$1 milhão, né? Isso. E vai ser utilizado na finalidade fim do programa. Sim, sim, né? Vai ser sim. revertido em resultado, em impacto maior perante a sociedade. Sim, é um benefício real. Legal. E a comissão de auditoria independente, né? Para se formar uma comissão para que os auditores possam atuar como auditores, é necessário que tenha alguma formação específica? Bom, Jean, o critério estabelecido lá atrás, lá em 2017, foi que o auditor tivesse uma capacitação oferecida pelo banco. O BID, ele ofereceu essa capacitação, tá? E hoje o pré-requisito necessário para compor essa comissão de auditoria é que o auditor ele tenha um conhecimento prévio das políticas do banco, normas da ITOSAI, IFAC, no sentido de que ele se familiarize com os termos e os procedimentos a serem observados, tá? A composição hoje da equipe ela envolve 4 auditores,
com formação diversificada. Temos na área jurídica, administração, contábil, predominando sobre nossos componentes. Convido ali o senhor Ricardo para falar um pouquinho sobre o processo de auditoria financeira. Olá, obrigado pelo convite para a gente apresentar o nosso trabalho. Em continuidade aí à apresentação da CAIM, a nossa Comissão de Auditoria Independente, sobre esses financiamentos externos, vou falar um pouquinho sobre o nosso principal trabalho, que é a auditoria financeira. E para a gente alinhar o conhecimento, eu vou falar um pouquinho o que significa auditoria, para quem não conhece, e qual é o papel da auditoria financeira no trabalho. Vou compartilhar aqui um momento. Acredito que vocês estejam vendo. Ok? Sim. Ok. Bom, meu nome é José Ricardo Paniago Justino. Normalmente a maioria das pessoas me conhece como Ricardo apenas. Sou auditor do Tribunal de Contas desde 2016, como o Jean nos apresentou. O objetivo aqui é apresentar o que é uma auditoria, com foco em auditoria financeira. O que é, para que serve, os principais normativos e opiniões nos relatórios. Aqui eu vou tratar de uma metodologia de auditoria em sentido geral. Vamos iniciar aqui pelo conceito de auditoria. Bom, a auditoria é um processo independente de avaliar o quanto uma situação atende a um critério, para depois relatar as diferenças e dar suporte para as correções necessárias. Auditoria para confrontar uma condição, o que é, com um determinado critério, que deve ser. Então, digamos que você irá fazer uma auditoria para avaliar se um quadro de Leonardo da Vinci, ou La Gioconda, do italiano Leonardo da Vinci, é verdadeiro ou não. Chegando para ver a obra, você encontra essa tela que eu apresento para vocês. Acredito que muitos estejam familiarizados com esse nosso personagem. Então, você tem que comparar ele com o critério, para ver se ele atende. O critério, todos conhecem, a imagem da Mona Lisa. Então, a gente compara essa situação encontrada com o critério estabelecido e emitimos um relatório. Depois de emitir no relatório, a gente aponta erros ou não. Digamos que não houvesse erros, mas aqui no caso a gente encontrou alguns. O conceito amplo de auditoria é isso. Qualquer auditoria se baseia em um processo de trabalho bastante simples, qual seja, avaliar uma situação encontrada, situação que pode ser um processo de trabalho, uma instituição, uma concessão de serviço público, uma decisão, uma conta contábil, e compará-la com um critério, como deveria ser, e reportar as diferenças, se houver. Quando falamos de auditoria, logo vem à mente a avaliação de contas contábeis. E, realmente, a auditoria também é parte das técnicas contábeis, que são escrituração, demonstração, auditoria e análise de balanço. Bom, voltamos ao critério. Como eu disse, o critério é a referência usada para medir e avaliar o objeto de auditoria. E ele pode ser formal, leis, regulamentos, contratos, ou informal, normalmente definido pela entidade auditada, por exemplo, um processo de negócio. Até aqueles que nunca tiveram contato com a auditoria sabem que temos dois modelos. Auditoria interna e auditoria externa, ou independente. A auditoria interna ela é facultativa no setor privado, mas no setor público ela é exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa Lei Complementar 101 de 2000, principalmente para assinar o RGF. E temos algumas semelhanças entre a auditoria interna e externa, que são métodos de trabalho, características do auditor em aspectos de planejamento, execução e emissão de relatórios. Os tribunais de contas têm atribuição constitucional de auditoria externa,
Nesse caso específico, para a emissão de relatório de auditoria sobre financiamentos internacionais, somos equivalente aos auditores independentes do setor privado. Nos trabalhos de fiscalização, poderão ser utilizadas as seguintes abordagens de auditoria: compliance, conformidade, operacional e contábil financeira. Daqui por diante, como a gente vai focar nesse último tipo, nós trataremos apenas como auditoria financeira de acordo com os normativos internacionais. E falando em auditoria, ele tem as 4 fases bem definidas: planejamento, execução, relatório e monitoramento. Passamos por todas elas. Mas antes de citar com siglas e números, irei trazer algumas definições sobre as organizações que versam sobre auditoria. Inclusive, o Sandelmo citou na apresentação dele a Intosai, e ela é uma das primeiras aqui na nossa apresentação. Ela é a Organização Internacional das Entidades de Fiscalização Superiores. Entidade de Fiscalização Superior é o Tribunal de Contas aqui no Brasil. Ela emite essas normas chamadas ISAI, Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores, ou normas de autoria governamental. Temos um participante na Intosai, que é o TCU. Além da Intosai, nós temos uma organização também de âmbito internacional, que é a IFAC, Federação Internacional de Contadores. Ela emite a ISA, as normas internacionais de auditoria, que são padrões profissionais para a auditoria das informações financeiras. E nós temos representantes do Brasil, o CFC e o IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. E por fim não, né? Temos também, né, o Conselho Federal de Contabilidade, que emite as normas brasileiras de contabilidade, de técnicas de auditoria, que também nós seguimos. Além disso, nós temos o Instituto Rui Barbosa, que emite as normas de auditoria do setor público, as NBASPs. Essa iniciativa do Instituto Rui Barbosa tem por objetivo alinhar os trabalhos de fiscalização dos tribunais de contas brasileiros, principalmente ao padrão dos pronunciamentos da Intosai. Agora vamos para a definição internacionalmente aceita de auditoria financeira. A auditoria financeira tem como foco determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada de acordo com o marco regulatório e a estrutura de relatório financeiro aplicável. Está dentro da ISAI 200, como vocês viram antes, emitido pela Intosai. Mas o que é uma estrutura de relatório financeiro aplicável? Perfeito. Era essa pergunta que eu gostaria de fazer, Ricardo. O que é essa estrutura? Essa estrutura é uma definição da ISAI, é uma definição do banco? Esse termo, né, estrutura de relatório financeiro aplicável, ela está dentro das normas internacionais relacionadas à auditoria. E é uma estrutura de relatório financeiro adotada pela administração na elaboração das demonstrações contábeis. Tem que ter uma certa padronização, digamos assim, que é validada pelos órgãos relacionados às demonstrações. Aqui no caso, por exemplo, você pode seguir que a estrutura de relatório financeiro aplicável são seguindo as orientações feitas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem essa competência. Tá? É nesse sentido que utilizamos esse termo. Perfeito. A auditoria financeira ela faz uma investigação de toda a documentação financeira ou contábil. A auditoria financeira se encarrega dos valores, ou seja, a garantia de que os registros de caixa, extratos, entradas e saídas estejam sempre em dia e valores realmente existam. De acordo com a NPCTA 200, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso que fazemos aqui como auditor independente. Aumentamos o grau de confiança nas demonstrações para os nossos principais usuários, quais sejam o banco financiador, o mutuário e a sociedade. E isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor se as demonstrações contábeis forem elaboradas em todos os aspectos relevantes,
de acordo em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, como eu falei, se ele está de acordo com aquela estrutura lá elaborada ou disponibilizada pelo ente competente. E o destinatário são os usuários. No nosso caso, como eu disse, os nossos principais são o banco, a sociedade e o mutuário. Como base do nosso trabalho como auditor independente, temos como norteador os princípios descritos na ISAI 200, que são aplicáveis às auditorias das demonstrações financeiras, elaboradas tanto de acordo com as estruturas de propósitos gerais, que é essa que eu demonstro aqui, quanto às demonstrações financeiras de propósitos especiais. Assim, além de preparar as demonstrações financeiras para propósitos gerais, as entidades do setor público podem preparar demonstrações financeiras para outros usuários, de forma específica, tais como os órgãos governamentais, poder legislativo, ou para cumprir exigências contratuais com instituições internacionais, como é o caso desses financiamentos externos, o que pode exigir demonstrações financeiras adaptadas para atender suas necessidades de informações. Friso que as demonstrações financeiras de propósito especial não são apropriadas para o público em geral. Esse é o caso aqui da nossa auditoria financeira do TCE-MS, que o TCE desenvolve cumprindo o protocolo de entendimento entre o TCE e o BID e o TDR, onde diz que o objetivo da auditoria externa é obter do auditor, no caso aqui o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, uma opinião sobre se as demonstrações financeiras foram apresentadas em todos os seus aspectos relevantes em conformidade com o requerimento da estrutura das informações financeiras aplicáveis. Mas o que é isso, né? O que a gente faz, então, né? A gente avalia uma estrutura de propósito especial, que no nosso caso tem dois relatórios principais que nós avaliamos, que são os fluxos de caixa e os demonstrativos de investimento. A gente analisa por quê? Isso consta no contrato, esses dois demonstrativos, e com isso emitimos uma opinião. Então, é diretamente sobre apenas esses dois demonstrativos. É lógico que avaliamos todos os outros demonstrativos disponibilizados aí pelo nosso mutuário. Um outro trabalho que a gente faz relacionado, que faz parte, inclusive, de uma auditoria financeira, nesse caso de propósito especial, é uma análise do seu controle interno, tá? E quais as opiniões da auditoria e quais opiniões a auditoria pode trazer nesse relatório, né? O que a gente pode falar sobre o nosso mutuário? Quando a auditoria começa, a opinião de auditoria é de partida não modificada. Ela vem assim, sem ressalva ou limpa. E o auditor só pode modificá-la nas seguintes situações. Vamos dizer que eu obtenho uma evidência apropriada e suficiente. Esses termos que eu estou citando é porque a gente segue as normas de auditoria e a gente tem que seguir esse padrão de linguagem. Então, obter uma evidência apropriada e suficiente quer dizer que aquela evidência completa de que há distorções relevantes e julgar que seus efeitos afetam a informação do objeto de forma generalizada. Se acontecer isso, a gente vai ter uma opinião adversa. Mas digamos que eu não consigo obter essa evidência apropriada e suficiente. É impossível obter essa evidência. No entanto, eu julgo que seus possíveis efeitos afetam a informação também do objeto, de forma generalizada. Aí eu tenho uma abstenção de opinião. Nos dois casos, se eu obtiver evidência de que afeta a informação de forma generalizada, é relevante e afeta o objeto, ou na impossibilidade de obter, mas também afeta de forma não generalizada, nos dois casos, se não for generalizada, eu tenho uma opinião com ressalva. Após o relatório, as recomendações são monitoradas, tá? Bem, o objetivo aqui foi apresentar o que é uma auditoria, em especial uma auditoria financeira, para que servem relatórios, principais normativos e seu papel como parte da auditoria independente. Tanto para o planejamento de auditoria quanto na fase de execução, a equipe realiza alguns testes
denominado como testes de controle e testes substantivos. Isso para conhecer o que é relevante para a auditoria e identificar os riscos. Não vamos aprofundar nessa conversa em relação a estes testes, mas é interessante conhecermos que ainda existem diversos aspectos a serem tratados sobre o tema. Inclusive que os testes de controle são aferições, especialmente do controle interno. Esses testes de controle são para que os auditores possam aferir o grau de confiança nos controles internos do mutuário, sendo que os portais da transparência bem instruídos ou bem instituídos contribuem para a elevação desse grau de confiança. E esse é o tema que a minha colega auditora Luísa irá apresentar na sequência. Perfeito. Lembre-se, se foque no que está ao seu alcance, um degrau de cada vez. Obrigado, Ricardo. Luísa, passa a palavra. Obrigada pela oportunidade. O nosso tema, deixa eu compartilhar aqui a tela para passar os slides, mas o nosso tema, ele é sobre a transparência na gestão pública e o que a transparência ela tem com a relação à auditoria. Então, quando a gente fala sobre um tema, é interessante também trazer assim, o conceito, né, a definição, muito embora o próprio nome, a própria palavra já tenha em si, já carrega em si o seu sentido, né? Então, o tema transparência é o ato ou qualidade de condição do que é transparente. E o que é transparente é o que deixa passar a luz, ou seja, é o que a gente consegue enxergar, é o que está por trás. No sentido político, esse sentido político, na verdade, de transparência, ele só veio a partir de 1987, mas muito antes, lá no século XIX, já se discutia sobre o tema transparência e a necessidade do Estado ser transparente, do Estado publicar os seus atos e que isso tinha relação com a eficiência das decisões. Quando a gente trata do tema transparência, é muito importante a gente delimitar, porque é uma infinitude de conceitos ou de diferenciações. E nesse caso, agora, aqui no nosso bate-papo, nós vamos trazer a transparência no sentido amplo. Não pretendemos fazer diferenciação entre transparência, publicidade. Então, quando a gente falar sobre transparência, é importante a gente pensar a transparência como também a publicidade, que é a necessidade do poder público de publicar os seus atos, de prestar suas contas, enfim, de informar a população, a sociedade, o que está sendo produzido. Então, a transparência, ela vem de muito tempo, porém, ela ganhou destaque, ganhou amplitude a partir da década de 80, dos anos 80, com a democratização de diversos países e, principalmente, com o avanço da tecnologia. É inegável que, com a internet, hoje, a gente tem muito mais transparência em tudo, tanto no setor público quanto na vida privada mesmo. Essa imagem que a gente traz, ela é bem forte, ela é impactante, né? Porque sem transparência não há democracia. E ela vem nos relembrar da importância da transparência dentro da democracia. Na verdade, estudiosos tratam que não existe democracia sem transparência. Então, a transparência como condição para a instalação da democracia. Essa imagem foi tirada do site do Eurosocial, que é um programa para coesão social. É um programa de cooperação entre a União Europeia e a América Latina, para diminuir as desigualdades, para aumentar a própria democracia dentro da América Latina. Por que a gente traz essa informação? Porque, na verdade, a gente precisa se conscientizar que a transparência pública e a transparência como um todo, ela não é um assunto, é o Brasil que está inventando, é uma moda brasileira. Não, é uma agenda pública, é uma agenda global. Ou seja, tem vários organismos, vários acordos de cooperação entre os países que eles buscam a transparência, principalmente a transparência pública.
Inclusive, essa parceria do Governo Aberto, o Brasil faz parte, hoje, atualmente são 78 países e 76 jurisdições que fazem parte dessa parceria para o Governo Aberto, que esse ano de 2021 está completando 10 anos, né? E tem como seus compromissos entre os países envolvidos a transparência pública, né? A transparência, a participação cidadã, o accountability, a tecnologia, a inovação, mas a transparência está lá. Então, quer dizer, o Brasil está envolvido, todos os países do mundo estão envolvidos nessa perseguição, nesse anseio de ser mais transparentes. Inclusive, na Agenda 2030 da ONU, da Organização das Nações Unidas, tem como um dos objetivos a paz, a justiça e instituições eficazes, que é o objetivo 16. Dentro desse objetivo 16, é interessante colocar que no título ali, ele não fala de transparência, mas ele trata sobre instituições eficazes. E quando ele vai tratar sobre instituições eficazes, ele trata de transparência. Então, o 16.6, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Ou seja, há um certo vínculo entre a eficácia de instituições e a própria transparência. E a transparência pública no Brasil, como funciona? Aqui no Brasil, desde a Constituição de 1988, a gente vê um grande avanço da necessidade de se publicar os atos e, principalmente, de ter acesso à informação. A Constituição garante a todos os cidadãos e também as legislações infraconstitucionais, ou seja, que estão abaixo da Constituição, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um grande marco principalmente para a transparência, porque ela incentiva de forma direta e indireta que o governo seja transparente, que divulgue seus diversos relatórios, diversos atos, né? Inclusive, a gente traz aqui outras leis que também alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, mas que eles compõem esse arcabouço jurídico da própria legislação nacional sobre a transparência e acesso à informação. E em 2011, que por coincidência esse ano também está fazendo 10 anos, né? Que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação foi um grande marco também para o Brasil. Por quê? Porque ela consolida a política da transparência governamental. E ela é aplicada para a União, Estados, Distrito Federal, administração, ou seja, administração pública direta e a indireta. E também as entidades privadas que recebam recurso público. Então, mexeu com dinheiro público, tem que cumprir os requisitos da lei, tem que cumprir os requisitos da transparência. E essa legislação, ela divide lá nas normativas a transparência em ativa e passiva. A transparência ativa é aquela que obriga ou determina que os entes públicos, no caso, nós estamos tratando do mutuário, né? Então, que os entes, eles divulguem na sua página ou na sua internet, no seu portal de transparência, as informações sobre os seus atos, sobre suas licitações, sobre suas contratações, e a transparência passiva, que é aquela em que o ente, ele deve ter ele precisa implementar um sistema dentro da organização para receber pedidos em relação a informações. Por exemplo, eu preciso de tal documento que não está acessível no portal da transparência. Então, eu, como cidadão, eu posso entrar e fazer um pedido para requerer essa informação, esse documento. Quando a gente relaciona a transparência com as auditorias, nós estamos tratando da transparência ativa, ou seja, é aquela que o auditor ou que qualquer pessoa possa entrar lá no site do portal da transparência e ter acesso a diversos documentos, a diversas informações sobre o que está acontecendo com aquele ente e, no caso, com aquele mutuário, né?
Então, por que isso? Porque os trabalhos de auditoria no setor público, em geral, eles são trabalhos de asseguração. Ou seja, o relatório, ele destina-se, como foi já falado pelos meus colegas auditores, que eles destinam-se a aumentar a confiança dos usuários em relação ao objeto que está sendo avaliado. Ou seja, o relatório ele busca obter e avaliar evidências. O que são evidências? Evidências são os documentos, são informações, são dados, para que eu possa aferir ou verificar se aquele objeto está de acordo com os critérios. E daí a gente tem que sempre lembrar da Mona Lisa ali, né? Que está de acordo com o critério que eu espero ou não. E é nesse sentido. Então, se eu tenho acesso a documentos, eu consigo, de uma forma mais rápida, mais fácil, mais ágil e mais segura, a dizer que pode estar de acordo ou não aquele critério. Como já foi falado, os processos de auditoria têm o planejamento, a execução, o relatório e o monitoramento. Principalmente na fase do planejamento, é onde a gente analisa e avalia aquele mutuário em relação aos seus controles internos. A gente fala controle interno, pode ser que venha à nossa mente aquele órgão do controle interno dentro do setor público. Só que aqui a gente não avalia somente o controle interno, os trabalhos que eles executam, mas a gente quer dizer aqui o controle interno como um todo, procedimento, segregação de função, procedimento, se eles estabeleceram um procedimento, se eles estão realizando esse procedimento. E os portais da transparência nos ajudam muito. Por quê? Porque quando você chega que existem como o auditor José Ricardo falou, existem os testes que a gente realiza, né? Então, os testes de controle e os testes substantivos. Os testes de controle, eles vão verificar se aqueles controles, se aqueles procedimentos, se aquelas ações que o mutuário pensou e previu, está de acordo, se eles estão, como eles foram concebidos, se eles estão adequados, se eles estão sendo aplicados. E quando você se depara num portal de transparência bem fundamentado, bem construído, com informações íntegras, tempestivas, confiáveis, você já avalia aquele mutuário com um grau de segurança a mais, um grau de confiabilidade. E o que isso significa? Significa que o auditor, ele não vai precisar ficar se debruçando em todos e quaisquer documentos. Ele já tem um nível de asseguração, ele já tem um nível de segurança daquele mutuário, daquela instituição elevado, então ele vai conseguir, através dos riscos que a gente avalia também, em relação a diversas outras itens, para poder mensurar e verificar aonde que ele realmente precisa focar, porque os controles internos daquele mutuário, daquela instituição, já estão razoavelmente assegurados, digamos assim. Então, qual que é a relação sobre a transparência e a auditoria? Porque quando o órgão vai elaborar ou vai disponibilizar os seus dados dentro do portal da transparência, é óbvio, ele precisa estar organizado internamente. Então, ele precisa ter um banco de dados, ele precisa ter ele precisa ter estabelecido alguns procedimentos. Ou seja, já contribui um portal de transparência bem alimentado, bem estruturado, ele já contribui por si só para o aperfeiçoamento do serviço público. Então, ele fortalece os controles internos do próprio mutuário. E é isso que ocasiona? Diminui os riscos, diminui a necessidade ou, enfim, dá uma segurança maior para os próprios investidores, para todos os stakeholders, né? Quem tiver interesse ali naquele órgão, naquele projeto, já se sente mais confiável, já se sente mais, consegue enxergar o que está acontecendo ali no ambiente. Então, e diminui por consequência, a opção ou um relatório de abstenção de opinião, que, por exemplo, o auditor não conseguiu ter acesso a algum documento ou alguma informação.
e aquela informação é relevante, ou ele entende que ali seria necessário ele ter acesso àquela informação e não teve. Então, já diminui a chance de ter esse relatório com abstenção de opinião, já diminui a chance de ter um relatório com opinião adversa ou opinião com ressalvas, porque aquele mutuário, aquele ente está bem estruturado, está bem, como se diz assim, está buscando seguir realmente os critérios estabelecidos. Então, na verdade, um portal de transparência bem instituído facilita tanto para o mutuário, quanto para os investidores, quanto para a própria equipe de auditoria. E aí, para finalizar, a gente traz algumas reflexões sobre a transparência, porque até agradecendo o meu colega José Ricardo, que foi ele que selecionou essa frase para a gente, né? Então, a falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de insegurança. Mas a gente sabe que não é fácil construir a transparência, porque é uma questão de desenvolvimento de cultura também, né? Então, a gente coloca aí o nosso contato. Esse contato, vocês, caso tenham interesse, pode ser para contactar tanto comigo, como o meu colega José Ricardo, ou o Sandelmo, que é o do nosso setor ali da CAIM, da Comissão de Auditoria Independente. E por hora, obrigada. Obrigado, Luísa, obrigado, Sandelmo, Ricardo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? Acho que isso é muito enriquecedor para a população em geral, especialmente para os mutuários, né? Acho que teve muito conteúdo, muita mensagem bacana nas palavras de vocês, né? E agradeço também o convite, né, por aceitar participar aí do Gestão Pública Talks. Tá? Passo a palavra para vocês para fazer o encerramento. Sandelmo, seu microfone está fechado. Oi. Agradecer a vocês o espaço concedido ao Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, à Comissão de Trabalho. Foi também para a gente gratificante participar desse evento. Eu desejo sucesso na continuidade, tá? E estaremos acompanhando. Nosso coordenador fala por nós, né, Luiz? É isso aí, e queremos agradecer e principalmente agradecer o nosso outro colega que não pôde participar desse encontro, né, mas que contribuiu muito aqui para a nossa elaboração da nossa conversa aqui, o Henri, que também é auditor de controle externo e compõe a nossa equipe. De Obrigada. Fato, Lu, bem lembrado, viu? Bem lembrado mesmo, bem forte. Ok. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. A todos que estão assistindo, convido para que sigam acompanhando a programação do Gestão Pública Talks. Foi um evento feito, pensado para gestores públicos interessados em levar mais eficiência às suas instituições. Até mais.